Oi, gente. Aqui, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta, tá? Trabalho com reabilitação labiríntica ou a reabilitação vestibular, tá? Que é a nomenclatura mais utilizada, ok? E eu vim falar um pouquinho hoje para vocês sobre os exercícios de Herdman, que são exercícios realizados para reabilitação labiríntica, ok? Então, em que caso eu vou utilizar então os exercícios de Herdman? Eles consistem em adequação do reflexo vestíbulo visual, tá? Então sabemos que o labirinto ele funciona em um tripé, tá? Então funciona com o sistema proprioceptivo, o sistema visual, tá? E o próprio sistema vestibular. Então, a partir desse tripé funcionando bem, teremos então os reflexos adequadamente funcionando, ok? E existem casos em que, a partir dos testes, nós verificamos que esses reflexos viso-vestibulares estão alterados. Então, nesse caso, a gente utiliza os exercícios de Herdman, ok? E vai vir todo um histórico do paciente de queixas, de vertigem, movimentos da cabeça. Geralmente, a gente faz esse tipo de exercício em casos de pacientes com vertigem postural paroxística benigna, tá? Que é a famosa VPPB, que é a doença em que os cristais saem do utrículo, que é aquela estrutura do labirinto maior, temos o utrículo e o sáculo. Esses cristais de carbonato de cálcio saem do utrículo e vão parar dentro do canal, então, semicircular, ou então dentro da cúpula desse canal semicircular, tá? E aí, então, teremos o sintoma vertiginoso de acordo com o movimento da cabeça, os movimentos cefálicos, tá? Esses sintomas vertiginosos são breves, tá? Então, eles cessam ao retornar à posição neutra da cabeça, tá? E os exercícios de Herdman são de grande valia para a gente fazer, então, essa adequação dos reflexos viso-vestibulares, então, melhorar esse sintoma no paciente com VPPB, tá? Depois que ele tiver realizado, então, a manobra, tá, de reposição canalítica, ou seja, de reposição desses cristais para o utrículo, ok? Então, esses exercícios de Herdman, além de serem de grande valia em qualquer paciente com sintoma vertiginoso, tá, ele vai adequar o padrão de reflexo viso-vestibular, ok? E ajudando a cessar o sintoma, então, desse paciente. Casos também muito comuns da gente utilizar esse tipo de exercício são casos em que o paciente tem, então, uma IVB, que nós colocamos essa sigla para insuficiência vértebro-basilar, ou seja, por uma aterosclerose, o paciente diabético que tenha uma placa de ateroma impedindo a circulação sanguínea, então, de carótida vertebral, nós vamos ter, então, uma diminuição do sangue circulando nesse labirinto, tá? E sabemos que as artérias no labirinto, elas são bem fininhas. Então, qualquer interrupção sanguínea ali vai gerar um sintoma vertiginoso. E é isso que acontece na IVB, tá? Então, durante os movimentos da cabeça, a vertigem também é breve, só que por conta, então, de uma diminuição da passagem de sangue para esse labirinto, ok? Nesse caso, a gente utiliza também os exercícios de Herdman, ok? Então, o que consiste os exercícios de Herdman? Um objeto, tá? Eu vou colocar esse objeto na minha frente, pode ser uma bolinha, uma folha de papel, e eu então vou fazer movimentos cefálicos de rotação para a direita e para a esquerda, deixando o meu olhar fixo nesse objeto, ok? Então, é só um movimento da cabeça. O olhar, ele continua fixo no objeto. Então, eu movimento com o olhar fixo, tá? Tentando não desviar o meu olhar. E com os movimentos também de flexão e extensão cervical, ok? Tá? Então, os exercícios de Herdman consistem exatamente nisso, tá? A gente acompanhar com o olhar o objeto durante o movimento cefálico. Então, o objeto está parado, é a cabeça que se movimenta, tá? E o olhar fica fixo,
ok? Ok? Então, lembrando, eu posso utilizar esse tipo de exercício para adequação do reflexo viso-vestibular, tá? Esse reflexo ele pode estar alterado no paciente com IVB, no paciente com VPPB, tá? A vertigem